A negritude é um nome que foi criado inicialmente na França pelos estudantes africanos que estudavam na Universidade de Paris e veio na sequência o que se chama o racismo que sofriam, e eles inventaram esse nome, negritude, pelo fato de valorizar essa cultura negra, ser negro não como um povo que seja legado a inferior, mas como um valor. Ou seja, negritude é a afirmação de ser negro como um ser humano que tem o seu espaço na sociedade e no mundo. O que é ser negro? O ser negro, no caso, em vários lugares, depende de onde falamos. No caso do Brasil, ser negro é um tema discutível, mas numa palavra seria a afirmação de ser o que você é, ou seja, assumir a sua história, que passa pela consciência da sua história. Ser negro é ser consciente da sua própria história. O que define a negritude é especialmente um sentimento de pertencimento, de identificação. Não se trata apenas da cor da pele, embora este seja o traço mais óbvio, mais elementar, mais óbvio da identidade negra. Diz respeito a toda uma formação histórica, cultural, a preservação dos seus elementos identitários. Qual é a possibilidade de se sentir negro ou de se pensar enquanto negra no contexto onde a opinião pública e a história descreve então esse negro como ausente, né? Ou eu diria aqui no Ceará não só ausente, com a pouca participação, mas sobretudo relacionada à mancha da escravidão. Quer dizer, o que isso dá como possibilidade às pessoas valorizar sua identidade negra e se pensar enquanto negra? A ideia de ser negra, ela passa por essas questões, né, subjetivas, né? Eu não acredito uma definição biológica na negritude. A gente sabe que na opinião pública no Brasil, de uma forma geral, ainda tem esse resquício, né, dessa ideologia racial, né? Quer dizer, existiriam raças diferentes. Nós sabemos desde a década de 30 que isso não existe, que não existem raças diferentes, né? Então, que existem fenotipos diferentes, né, características físicas que vão mudar numa mesma fratria, de um irmão para outro, de uma família para outra, etc. Então, essa ideia de se sentir e de ser negro, para mim, parte fundamentalmente por aspectos mais psicológicos, por aspectos de sentimentos de pertencimento e de identificação, né? E que tem a ver, então, com essa ideia das implicações ligadas à possibilidade de se reconhecer, quer dizer, de voltar a se conhecer, por exemplo, como negro ou também como índio, né? Essa é a visão. Então, de fato, a gente vê que isso explica, inclusive, como historicamente o próprio negro no Ceará teve dificuldade, né, até a possibilidade de se assumir enquanto negro no Ceará, num contexto ideológico como esse, que explica também, então, como mais recentemente, então, movimentos negros, movimentos culturais, movimentos religiosos, né, são fundamentais para criar um outro contexto, né, para dar uma outra definição a essa negritude e permitir, então, que finalmente pessoas param de identificar essa ideia da negritude como alguma coisa de negativo, de alheia, né? Sempre esse discurso que o negro, na verdade, é lá na Bahia, no Maranhão, mas aqui não tem, né? E pensar, então, de fato, na negritude cearense. Quer dizer, essa negritude cearense não precisa ter as mesmas características que a negritude, por exemplo, baiana ou pernambucana, né? A própria história do negro no Ceará, de fato,
ela configura, vamos dizer assim, possibilidades e um perfil a essa negritude de uma forma diferente, uma negritude certamente sofrida, né? A gente tem que perceber a violência simbólica que representa a invisibilização do ser, né? E no mesmo tempo a sua estigmatização, né? Então, nesse contexto, eu acho que essas ideias, essas discussões sobre negritude no Ceará, ser negro no Ceará, estão relacionadas a todas essas questões. Felizmente a gente vê que as coisas mudam, né? As coisas avançam, né? E inclusive evoluem em função de um novo contexto, um contexto, por exemplo, que faz que hoje a gente receba aqui no Ceará contingentes africanos, por exemplo, que trazem outra ideia também de negritude, enfim, que começa a permitir a possibilidade de pensar essas questões de outra forma, de uma forma menos estigmatizada, menos cristalizada. Negritude não é um tipo de cor, negritude não é um tipo pessoa. Para negritude, a pessoa sabe a herança dele e está também, eu acho, está lutando por dignidade, tudo suas heranças, entende? Então, negritude é isso, não é definitivo, porque em realidade raça não existe um negro. Isso é uma coisa que eles inventou no século XVIII. Não existe isso tipo de pessoa. Sim, tem pessoas descendentes do África, descendentes do Índia ou indígena, mas em realidade isso é outra forma do racismo. Né? Então, a negritude é uma luta contra o racismo. Quando as pessoas vêm junto contra o racismo. A negação dessa identidade negra no Ceará. O próprio debate em torno da abolição da escravatura, em que se procura enfatizar que não havia negros no Ceará, que a escravidão cearense foi branda, sem violência, são manifestações equivocadas e preconceituosas da importância do negro na formação da história cearense. No Ceará, a gente tem uma particularidade, né? A gente está no estado que historicamente nega a existência de negros e negras, historicamente, né? E aí se justifica isso por conta da nossa economia, que diferente, né, do Sudeste com a produção do café, diferente de Pernambuco com a produção canavieira, a gente tem uma produção do algodão, da pecuária, que não exigiu tanta mão de obra, né, como foi exigido nesses outros estados, e aí se justifica a ausência de negros por isso, né, o que é cruel até com negros e negras, porque aí diminui esse povo a condição de mão de obra, de escravizados e escravizadas, o que não é verdade, né. A gente teve e tem muitos negros e negras aqui, e aí a gente tem o exemplo da comunidade quilombola de Alto Alegre, né, que é uma comunidade que está no processo de demarcação de suas terras, né, e é uma comunidade que, né, formada por um negro que se negou a permanecer nessa condição de escravizado, um negro que fugiu da Barra do Ceará, né, de um navio negreiro por volta do século XIX, vem correndo até o Olho d'Água, que hoje é o que a gente conhece como Horizonte, né? E aí lá se instala e começa a reproduzir a sua vida, né? E hoje temos a sexta geração da comunidade quilombola de Alto Alegre, que tem uma particularidade, que está inserida assim no modo de vida, né, estruturante maior, né, mas que tem particularidades, né, que tem uma cultura peculiar, que tem as suas comidas peculiares, que tem o seu modo de falar peculiar, que tem uma raiz comum, uma árvore genealógica comum, né, que todas as pessoas que conhecem, porque a maioria são parentes, e que a sua cor, né, o seu cabelo, a sua dança, a sua fala, tudo isso
reconhece esse povo enquanto um povo negro, um povo quilombola e um povo que ainda resiste. Dificuldades até hoje, muitas pessoas têm vergonha de ser negro, ser índio, porque ele acha que a sociedade não dá valor, né? As pessoas usam palavras, seu cabelo é ruim, coisas assim, eles falam, sua cor é feio, as coisas assim, até hoje, e você ouvir crianças falando assim. Aí, a gente precisa lutar para pessoas terem dignidade, respeito, e também, mais importante, entender, tem beleza em tudo as pessoas, né? Em realidade, eu acho que as pessoas sabem isso. Então, às vezes, é inveja. Mas eu não sei por que a gente tem essa inveja. Sempre tem, às vezes, pessoas têm inveja, pessoa mais branco, pessoa tem inveja, pessoa mais negro. Mas, na realidade, a gente precisa respeitar tudo as cores, né? Qualquer cor, porque tem beleza em tudo, né? Os negros têm um papel muito importante na história, na cultura, na formação da sociedade cearense. Uma das manifestações mais belas da identidade cearense é o desfile dos maracatus nos carnavais, a cerimônia de coroamento da rainha do Congo, Ngiga Nibande. Isso é uma herança essencialmente negra na musicalidade, nos elementos mesmo comportamentais, culturais. O negro deixou importantíssimas contribuições na história do Ceará. O fato de que o Ceará é a terra da luz, o fato de que o Ceará tem a marca da rebeldia, do inconformismo, diz respeito à resistência do negro à sua condição de escravo. Então, existe uma marca terrível que é a marca da escravidão. Tão importante quanto conhecer o processo de abolição da escravatura é perceber a discriminação, a exclusão, o preconceito a que muitos negros, infelizmente, ainda estão submetidos na sociedade cearense.